Esse é um fato simples de entender. Quem tem propósito bem definido, chega a uma promoção, chega ao cargo que você deseja. Quem não tem, não chega e não tem jeito. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre propósito. Quando eu falo sobre propósito, é interessante porque as pessoas acabam entendendo como uma coisa abstrata, aquela coisa transcendental, né? E eu entendo por que isso acontece, né? Porque quando a gente fala em propósito, propósito é o que nos dá sentido de existir, né? É o que gera na gente aquele desejo, aquela vontade de realizar, né? Eu costumo dizer que propósito é o que faz pulsar o nosso coração e faz a gente levantar todos os dias. Então é natural, quando você fala assim, propósito de vida, você fala assim, por que eu existo? Por que eu vim ao mundo? Para que eu vim ao mundo? Então ele dá essa ideia mais transcendental. Mas quando a gente fala em administração, quando a gente fala em promoção, quando a gente fala em desempenhar bem a tua função dentro da empresa, eu quero trazer esse conceito para um campo muito mais concreto, né? Eu quero mostrar o propósito, eu quero mostrar como o propósito pode te ajudar a chegar à sua promoção mais rápido, como ele é fundamental para que isso aconteça. E nesse sentido, trazendo o propósito para uma coisa mais concreta, o propósito é um objetivo, é algo que você quer conseguir. Propósito é o que você quer e por que você vai se esforçar e se dedicar a fazer alguma coisa. Então presta bem atenção. Quando eu falo em propósito, eu estou falando o que. Então quando você vai falar do seu propósito, você sempre tem que responder essas perguntas. O que? Né? O que você quer? E por quê? Por que você quer aquilo? Então, por exemplo, você quer ver o que é um propósito simples e bem definido? Olha, meu propósito é aprender inglês em 6 meses para me mudar para a Austrália. Olha só, eu estou falando o quê? Que é aprender inglês em 6 meses. Por quê? Para me mudar para a Austrália. Esse é um propósito que está bem claro. O meu propósito é conseguir o aumento de preços com o cliente para compensar o aumento de custos. Então, tá bom, olha, qual que é o meu propósito? O que eu quero? Aumentar o preço com o cliente. Para quê? Por quê? Para compensar o aumento de custo. Meu propósito é terminar o projeto até sexta-feira, porque eu vou sair de férias. Então, está bem definido o que eu quero, terminar o projeto até sexta-feira. Por quê? Porque eu vou sair de férias. Quando a gente fala de empresa, empresa tem propósito também, empresa tem missão, né? O propósito de uma empresa é porque a empresa existe. Aí eu te pergunto, você sabe por que a sua empresa existe? Você sabe qual que é o propósito da sua empresa? Isso é extremamente importante, tá? Porque na empresa, o propósito, ele vai consolidar lá a ideologia, os valores, a cultura organizacional, é a essência do negócio. Então você tem que saber o porquê, o para que a sua empresa existe. Isso é fundamental, até para ver se você concorda com isso, né? Porque se não tiver esse alinhamento, fica difícil você ser promovido, né? Agora, por que o propósito é tão importante para a minha promoção? E muita gente vem me procurar e fala assim, olha, eu quero ser promovido, eu quero um cargo de liderança, ou eu quero ser um líder melhor, eu quero ser presidente da empresa e um monte de coisa. E aí a minha primeira pergunta é sempre o seguinte, tá bom, por que você quer isso? E aí eu percebo que não está claro para as pessoas. As pessoas querem, então elas estão com o que definido, mas não o porquê. E aí, quando o seu propósito não é claro, fica muito mais difícil, eu diria até impossível, você chegar lá. Por quê? Se você não sabe onde quer chegar e por que você quer chegar lá, qualquer lugar serve. E aí você vai para qualquer lugar, né? Algumas vezes as pessoas me respondem assim, não, eu quero ganhar mais dinheiro. E ganhar mais dinheiro é ótimo, né? Quem sou eu para dizer que não é bom? Ganhar dinheiro é ótimo. Mas como propósito, isso não é bom. A questão é por que você quer ganhar mais dinheiro. Porque só pagar as dívidas, pagar os boletos ali no final do mês, ou no início, né, depende do boleto, isso não te motiva. Tem que ser alguma coisa maior. Tá, eu quero mais dinheiro para dar educação melhor para os meus filhos. Pô, aí você já tem um porquê. Eu quero mais dinheiro para comprar o carro dos meus sonhos. Eu quero mais dinheiro para comprar uma casa maior.
Eu quero mais dinheiro para fazer a viagem dos meus sonhos. Percebe como é diferente? Você quer ser promovido. Você quer ser promovido para ganhar mais dinheiro? Não! Você quer ser promovido porque você vai proporcionar uma educação melhor para os seus filhos, porque você vai fazer a viagem dos seus sonhos, porque você vai comprar o carro, a moto dos seus sonhos. Percebe? Isso muda completamente. Não é só ganhar dinheiro, tem que estar ligado a isso, né? Uma outra resposta que as pessoas me dão normalmente é para me realizar profissionalmente. E isso também não me diz muita coisa, é muito genérico. A gente precisa ser mais específico. Aí, de novo, eu pergunto, o que é realização profissional para você? E aí entram as outras perguntas, as outras respostas, talvez. É ser reconhecido pelos meus liderados como um líder que faz a diferença na vida deles. Olha só como é diferente. É ser reconhecido pelos meus superiores como um profissional indispensável. É muito diferente. Então é extremamente importante você ter um propósito bem definido. Você tem que pensar o seguinte, ser promovido não é uma coisa que vai acontecer naturalmente, você não precisa fazer nada e vai lá, a oportunidade vai cair no seu colo, né? Você não, e outra coisa, se você vai assumir um cargo de liderança, você não vai ser um bom líder simplesmente porque você foi promovido a um cargo de liderança. Ó, você foi promovido, então a partir de agora eu sou um bom líder. Não funciona assim. Para chegar lá, para você conseguir mudar isso, chegar no seu propósito, você precisa sair da sua zona de conforto. E isso não é simples, né? Porque a zona de conforto, quando o próprio nome diz, ela nos traz conforto. A gente se sente confortável de estar naquela zona. Para a gente está tudo bem ficar ali. Mas, e mesmo que você queira alguma coisa mais alto, né? Porque você quer ser promovido, mas você está numa zona de conforto. Então, para você chegar à sua promoção, você vai precisar se esforçar. Só que se você está confortável ali, fica mais difícil de se esforçar. Mas não tem jeito, você precisa sair da sua zona de conforto. Se você não entender claramente por que aquele destino, o teu propósito te agrada, te traz prazer, você tende a desanimar no caminho, né? Por quê? Os obstáculos vão surgir. Se o propósito não está claro, você não vai ter energia para superar esses obstáculos, aí você acaba desistindo. Ou se você não desiste, você tende a procrastinar, né? Você fala, putz, está difícil, eu vou esperar um pouco mais. E aí qualquer motivo é motivo, né? Você fala assim, não, agora eu estou meio sem tempo, eu preciso terminar esse projeto, então eu não vou fazer isso. Agora eu estou meio sem dinheiro, então eu não vou investir nisso que eu preciso investir para eu crescer. E isso é muito complicado. Por quê? Isso daí é a síndrome do procrastinador. Não tem jeito, você não pode cair nisso, nessas questões aí de estou sem tempo, sem dinheiro, senão você fala assim, não, isso é muito complicado, não é o momento certo, esse tipo de coisa. Se você estiver pensando nisso, você está com a síndrome do procrastinador. Então, você quer chegar no seu objetivo, defina um objetivo claro, que te atraia, né? Um propósito muito claro e que te atraia. Responde sempre o que e por quê. Quando você define isso, você tem vontade de chegar lá, você quer chegar lá, porque aquilo vai te trazer muita felicidade mesmo, porque é onde você quer estar. E isso por si só já é um motivador. Isso vai fazer com que você saia da zona de conforto, vai fazer com que você não desista e que você não caia na síndrome da procrastinação. Então, se você quer ser promovido, é extremamente importante você saber por que você quer ser promovido. Você tem que ter um propósito para chegar lá. Isso vai fazer toda a diferença para você. Fazer o que você tem que fazer para chegar lá. Só ter o propósito, é claro que não basta. Você tem um caminho, um plano para chegar lá. Mas se você não tiver um propósito bem definido, você vai desistir nesse caminho, tá?